Graça e paz, mulheres. Quantas aqui já estão sentindo a tão extraordinária presença do Senhor? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é bom e Ele é bom em todo tempo. E gratidão a Deus por este culto. O nosso culto de mulheres aos pés de Jesus. Um culto que nasceu no coração de Deus para nos conduzir ao mais profundo da adoração. Sabe por quê? Porque este é o tempo de não mais apenas ter momentos de adoração, mas este é o tempo de termos uma vida inteira de adoração, aonde o adorar a Deus se torna a nossa razão para viver. Você crê nisso? Eu também. E é exatamente para isso que o Senhor está nos conduzindo. É para esse nível de adoração que o Senhor vai te conduzir, aonde o adorar a Deus passa a ser a nossa razão de viver. Amém? Fecha teus olhos, que eu creio que Deus tem coisas boas para nós. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Engrandecido seja teu nome. Obrigada. Senhor, nós temos entendido em espírito que este é o tempo de desfrutarmos de um profundo na tua presença. Pois planos maiores e melhores é o que o Senhor tem para nós. Para que o teu nome seja levantado, seja exaltado e adorado. Por isso, assim como já foi pedido neste culto, na abertura deste culto, eu continuo te clamando, dá-nos ouvidos espirituais, para que nós possamos discernir realmente qual seja a boa vontade do Senhor para cada uma de nós. Senhor, eu te peço, não nos deixe mais distraídas, confundidas com aquilo que a nossa alma nos diz. Mas venha, Espírito Santo, e nos incendeia nesta noite com a tua tão extraordinária palavra, única fonte que pode gerar genuína libertação. E nós tomamos posse disso. Que esta noite, através da palavra liberada neste altar, vai gerar em nossos corações um grande incendiar. Nós seremos incendiadas pela tua palavra, porque essa é a tua vontade, porque essa é a hora. Por isso nós já te agradecemos desde já. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Amém e amém. Amém? Você está pronta para isso? Para ser incendiada pela palavra do Senhor esta noite? Aleluia. Então você pode se assentar. Deus abençoe você que está aqui conosco. Deus abençoe você também que está conosco, mas aí na tua casa. Que o Espírito Santo venha falar profundamente ao nosso coração. Bem, o nome dessa mensagem, da mensagem que Deus colocou no meu coração é: você muito se alegrará. Aleluia. Você muito se alegrará, em nome de Jesus. E eu queria te convidar a abrir no livro de Lucas. E essa é uma palavra não muito longa, porque eu tenho algo de Deus para poder depois passar para você. Então você que está nos assistindo, fica até o final deste culto em nome de Jesus. Vamos lá, Lucas capítulo 1, versículos 5 e 14, do 5 ao 14. Vai lá, Lucas capítulo 1, versículo 5, você está lá? Amém. Olha o que diz a palavra do Senhor. E existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote, chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher
era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o Senhor lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, darás à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa trazer grandes revelações essa noite, direto ao nosso coração. Talvez você possa estar me ouvindo aí, você que esteve no culto ontem e deve ter falado: puxa, acho que a pastora está repetitiva, porque a pastora está lendo o mesmo versículo que ela usou para fazer a abertura do culto de domingo. Não, querido, isso não tem a ver com repetição. Na verdade, isso tem a ver com o Espírito do Senhor, para com a minha vida e para com a sua vida. E eu confesso a você que já vai fazer 2 semanas que o Senhor tem insistido comigo através dessa passagem. E Deus está fazendo algo tão diferente dentro de mim, porque Deus não tem me permitido tirar os meus olhos dessa passagem. Então isso não tem a ver com repetição, mas isso tem a ver com o Espírito do Senhor querendo ministrar ao nosso coração. Amém? Em nome de Jesus. Bem, essa passagem é uma passagem linda. Eu poderia dizer que essa é uma passagem extraordinária, uma passagem admirável, uma passagem que tem que mexer comigo e com você. Quando nós olhamos para essa passagem da Bíblia, nós vemos aqui que dentro dessa passagem, a Bíblia está relatando a vida de um casal. Que casal é esse? Zacarias e Isabel. E isso é tão profundo, porque quando nós olhamos para a vida desse casal, segundo aquilo que a Bíblia nos revela, nós podemos discernir em espírito o que realmente é ter uma genuína vida com Deus. E vida com Deus, nós já dissemos aqui no culto várias vezes, mas eu vou repetir essa noite para você. Vida com Deus é muito mais do que ter sonhos realizados. Mas vida com Deus é poder desfrutar da maior graça que existe na minha vida e na sua vida, em poder desfrutar de uma aliança, aonde ambas as partes se doam, eu para com Deus e Deus para comigo. Isso é vida com Deus, igreja. E quando eu olho para esse casal, o Espírito me revela que esse era um casal que realmente tinha vida com Deus. Tinha cheiro que subia as narinas do Pai. Tinha cheiro bom, tinha cheiro agradável. Que coisa extraordinária, que coisa admirável aos nossos olhos. A vida com Deus desse casal. E nós podemos ver claramente, através da palavra, que tanto Zacarias como Isabel, eles se apegaram, eles decidiram, porque adoração tem a ver com decisão.
E eu posso ver que Zacarias e Isabel, ambos decidiram se apegar a Deus, exatamente por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele podia dar. Uma decisão, não para alguns momentos da vida deles. Escute isso, igreja. Uma decisão para toda uma vida. Assim deve ser a nossa adoração. Assim deve ser a tua adoração. E tanto Zacarias como Isabel, eles decidiram se apegar a Deus, exatamente por aquilo que Ele é. E sabe, igreja, Deus tem insistido em me dizer isso, em todo o tempo, que para essa geração, que decide se apegar a Deus por amor, por toda uma vida, para essa geração, Deus tem prazer em se revelar a essa geração. Deus tem prazer em muito abençoar essa geração. Que coisa linda! Tudo por quê? Porque nós servimos um Deus que sempre se lembra e que jamais se esquece daqueles que são seus, daqueles que o amam e o amam em espírito e em verdade. Um Deus que se lembra e que jamais se esquece de uma geração que o ama, e o ama em espírito e em verdade. E Zacarias fazia parte dessa geração, Isabel fazia parte dessa geração. E até não tão lindo, porque Zacarias e Isabel tinham um desejo no seu coração. Ambos desejavam ser pai. Ambos desejavam gerar, ter um filho. E o lindo em toda essa história é que mesmo diante desse grande desejo que havia no coração desse casal, a Bíblia nos mostra que Deus ficou em silêncio sobre essa área desse casal por muito tempo. Quando eu falo muito, é muito mesmo. Porque a Bíblia diz que Zacarias já estava o quê? Avançado de idade. Quando a Bíblia fala avançado de idade, não é como nós não é na nossa geração não. É avançado mesmo. Mas o lindo dessa história deles com Deus é que mesmo diante desse desejo que eles tinham em ser pai, Deus por muito tempo ficou em silêncio nessa área, na vida desse casal. E eu não sei se você tem observado, mas desde segunda-feira retrasada, Deus tem falado muito ao nosso coração sobre o silêncio de Deus. Tem algo aqui, e ainda não terminou, em relação ao silêncio de Deus para mim e para você. Um Deus que ficou em silêncio sobre esse casal por muito tempo nessa área da vida deles. E nós temos aprendido através da Bíblia e através do nosso culto de mulheres que o silêncio de Deus faz parte da vida daqueles que amam a Deus. O silêncio de Deus faz parte da vida daqueles que decidem seguir a Deus, da vida daqueles que decidem caminhar com Deus, da vida daqueles que decidem se tornar discípulos de Deus. Nós também temos aprendido que o silêncio de Deus
não significa que Deus esteja omisso e nem negligente às nossas necessidades, muito menos aos desejos do nosso coração. Não! Ele não é um Deus negligente, Ele não é um Deus omisso, mas Ele é um Deus perfeito no seu trabalhar. E nós temos aprendido isso através da palavra, pelo Espírito do Senhor, que o fato de Deus, em alguns momentos da nossa vida, ficar em silêncio, não significa que Ele esteja omisso àquilo que você esteja precisando. Sabe por quê? Porque a Bíblia me diz que Ele é Deus. Ei, ouça isso, que Ele é Deus, que dá atenção até os pássaros do céu, quanto mais a vós que sois filha, somos filha. Mas o silêncio é necessário. Muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, o silêncio é necessário. Sabe por quê? Primeiro, porque através do silêncio, nós adquirimos grandes ensinamentos da parte de Deus. Ensinamentos para toda uma vida. Ensinamentos que vão nos garantir um futuro de paz e não de mal. Mas o silêncio de Deus também, ele serve para alguns momentos da nossa vida, sabe para quê? Para muitos se movimentar. Diga aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ei! O silêncio de Deus não só gera grandes ensinamentos para mim e para você, mas também gera grande movimentação da parte de Deus para mim e para você. Porém, uma movimentação segundo os planos dEle, segundo a vontade dEle, porque também está escrito que só a vontade dEle é maior, é melhor, é perfeita, é agradável. Você está entendendo isso? E Deus, em muitos momentos da nossa vida, Ele usa o silêncio para muitos se movimentar. Porém, segundo a vontade dEle, segundo os planos dEle. Vou fazer uma pergunta aqui para quem é mãe. Quem aqui, como mãe, nunca planejou algo para o seu filho sem ele saber, como uma forma de surpreendê-lo? Quem aqui, como mãe, nunca planejou algo para o seu filho sem ele saber? Silêncio. Como uma forma de surpreender. Eu não sei você, mas eu como mãe já fiz isso. E não fiz pouca não, fiz várias. Amo fazer isso. Sabe por quê? Que eu gosto de fazer isso com os meus filhos? Porque eu entendo biblicamente que isso tem tudo a ver com o caráter de Deus. Então eu faço muito isso lá em casa, eu, pastor. Porque eu entendo que isso tem tudo a ver com o caráter de Deus. Um Deus que tem prazer em nos surpreender. Gente, que coisa linda. Um Deus que tem prazer em nos surpreender. Por isso eu posso dizer sem medo de errar. Como é bom, como é feliz, mais do que feliz, um filho que se apega a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode dar. Porque é para essa geração
que Deus surpreenderá. Porque são esses que verdadeiramente serão surpreendidos por Deus. São esses filhos que desfrutarão daquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não passou na nossa mente, nem no nosso coração, mas que Ele, como um bom Pai, prepara para aqueles que o amam. Aleluia. Para essa geração, é para essa geração que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro. Então eu quero que você saiba algo. Na verdade, antes disso, quero que você diga algo sobre a tua vida agora, junto comigo, em relação àquilo que Deus tem para você. Você vai dizer assim, para você, não é para o seu irmão não, hoje é para você. E você diz aí com toda a autoridade. E alto. Diz assim, diz aí. Será além. E será para a glória dele. Aleluia. 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 Sim, será além. E será para a glória dele. Aleluia. Aleluia. Deus está se movimentando. Deus, mesmo no silêncio, está se movimentando para uma geração que entende que mesmo diante de todas as bênçãos que Ele pode nos oferecer, a melhor e a maior de todas elas é o quê? É poder te pertencer. Amém? E quando eu olho para Zacarias e Isabel, eu posso entender, eu posso ver, na verdade, que tanto Zacarias como Isabel entendia, compreendia a preciosidade de pertencer a Deus. Você tem compreendido isso? Quando você abre seus olhos a cada manhã, você tem compreendido a preciosidade que é poder pertencer a Deus, a preciosidade que é poder conhecer a Deus, a preciosidade que é poder chamar a Deus pelo nome, a preciosidade que é saber quem Ele é. Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Emanuel, Ele é aquele que é o Deus comigo. Você tem entendido? O quanto você tem compreendido a preciosidade de pertencer a Deus, independente dos teus sonhos realizados ou não. Ah, pastora, mas aí já pegou um pouquinho mais. Querida, esse é o tempo de você compreender a preciosidade de pertencer a Deus, independente dos teus sonhos sendo realizados ou não. E é exatamente porque esse casal entendeu a preciosidade do que é pertencer a Deus, que Deus usou aquele período de silêncio para se movimentar em favor daquele casal. Agora escute o que eu vou dizer. Para que no kairós de Deus, para que no tempo perfeito de Deus, para que no relógio de Deus, eles pudessem ser surpreendidos. E é exatamente o que eu vejo na palavra. Foi no tempo totalmente inesperado por Zacarias e Isabel, mas totalmente planejado por Deus, que Deus quebra o silêncio e os abençoa com um filho. Que Deus maravilhoso é esse?
num tempo totalmente inesperado por aquele casal, mas totalmente planejado por Deus, para que aquele casal pudesse ser totalmente surpreendido. Eu quero dizer para você que no coração de Deus há um plano perfeito para mim e para você. No coração de Deus há um tempo perfeito para que Ele possa te surpreender. E por que isso é tão importante na minha vida? Porque o tempo perfeito na minha vida e na sua vida vai fazer toda a diferença. Tem que ser no tempo perfeito de Deus. E a Bíblia nos mostra que no perfeito tempo de Deus, no kairós de Deus, no relógio de Deus, aquele silêncio se quebra. E Deus abençoa aquele casal com um filho. O inesperado acontece. Mas não de qualquer jeito. Sabe o que é lindo, que eu aprendo com o tempo perfeito de Deus? É que quando a minha promessa e a tua promessa, ela acontece no tempo perfeito de Deus, ela passa a ser infinitamente maior e melhor de tudo aquilo que eu planejei. No tempo de Zacarias e Isabel, eles planejaram apenas ter um filho. Mas olha o que Deus planeja para esse casal no tempo de Deus. Eu quero ler com você o versículo 15 e o 17. Olha o que acontece. Olha o que Deus revela àquele casal. Que Deus não daria apenas um filho para aquele casal. Mas olha o que Deus revela sobre aquele filho. Porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho e nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo. Já desde o ventre da sua mãe. E converterá a muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e aos rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Uau! O kairós de Deus faz toda a diferença para mim e para você. No tempo de Zacarias e Isabel, eles planejaram apenas um filho. Mas no tempo de Deus, Deus planejou não qualquer filho. Um homem cheio da presença de Deus. Um homem cujo ia fazer a diferença para a sua geração. Ou seja, infinitamente maior e melhor do que Zacarias e Isabel estavam planejando. E Deus não para por aí, porque Ele também se revela no versículo 14, através daquele filho, no tempo perfeito de Deus. Ele diz assim: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. O que nós estamos aprendendo com isso? A importância da tua promessa ser gerada no tempo perfeito de Deus e não no seu tempo. Porque quando for no tempo perfeito de Deus, será maior e melhor daquilo que você está planejando. Porque será para a glória do Senhor. Mas também será para gerar grande alegria. Também será para gerar grande regozijo. Não só para você. Olha a proporção disso. Mas para todos aqueles que estiverem ao seu redor. Você sabe o que é isso? Uma promessa que não terá o fim apenas em você. Uma promessa que não vai fazer com que apenas você seja abençoada, mas vai te tornar uma grande abençoadora de todos aqueles que estiverem ao seu redor. Uau!
Então repete de novo comigo. E diz aí para você mesma, com mais autoridade, diz aí: será além, e será para a glória dele. Aleluia, aleluia, oh, eu creio, Senhor, aleluia, aleluia. Quando as promessas do Senhor são cumpridas no tempo perfeito dele, será além e será para a glória dele, e gerará grande alegria. E Deus está usando esse culto, Deus está usando a sua palavra, Deus está usando a minha vida pela graça e a misericórdia, para te dizer essa noite, que você muito se alegrará. Você muito se alegrará com aquilo que Deus está preparando para você. E eu falo isso com muito temor. E com um grande fogo de Deus dentro de mim para falar isso para você. Meu Deus. Deus está me levantando essa noite para te dizer que você ainda muito se alegrará com aquilo que Deus está preparando para você e para a tua casa. Eu quero dizer uma coisa para você também com muito temor. Foi exatamente isso que Deus me levou hoje lá no meu secreto, para trazer isso para você essa noite. O Senhor me disse assim como foi com Isabel, será também com a tua geração. Assim como foi com Isabel, também será com você. E como foi com Isabel? E agora eu quero te convidar aí um pouquinho mais para frente. Lucas capítulo 1. Continua nesse capítulo, agora versículos 57 ao 66. E nós vamos ver a palavra, como foi com Isabel. Porque o Senhor me disse hoje lá no meu secreto, que assim como foi com Isabel, será comigo e com você. E essa passagem revela o secreto de Isabel. Olha lá, 57 a 66. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. E teve um filho, e os seus vizinhos e parentes ouviram que tinham Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome do seu pai. E respondendo sua mãe disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos que ouviram as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. O que Deus fez com Isabel, Deus fará com a nossa geração. A geração que se apega a Deus por amor. Você já parou para imaginar? Algum dia você parou para imaginar a alegria que aquela mulher estava vivendo ao contemplar a promessa? Já parou para imaginar? A alegria que aquela mulher estava desfrutando, o regozijo, algo novo que ela estava experimentando, o prazer que ela estava experimentando, em poder contemplar, desfrutar das promessas de Deus para com ela. Eu imagino que deve ter sido grande, porque o próprio Deus já tinha dito isso, que seria grande em alegria. Dá para imaginar? Mas eu quero dizer algo para você, mais do que isso. Isabel
não só pôde se alegrar, mas Isabel também pôde amamentar João Batista. Ah, como eu creio nisso. Como eu creio que aquela mãe teve o privilégio de não só contemplar aquele filho, aquela promessa, de segurar no colo aquele filho, mas também eu creio que Isabel, ela desfrutou de uma grande alegria em poder também amamentar João Batista. A Bíblia não relata, mas eu creio nisso. E por que eu estou falando isso? Porque se você é a mãe, você vai me entender. Uma das grandes alegrias, um dos grandes prazeres que uma mãe tem depois de um nascimento de um filho é poder amamentar. É algo tremendo. É algo que mexe com a gente de dentro. Eu não sei você, mas eu lembro que eu senti uma satisfação ao poder fazer isso. De tão tremendo que é isso. E eu creio que Isabel, ela pôde amamentar João Batista. Uma das coisas que gerou também grande regozijo e alegria em seu coração. Agora escute o que eu vou dizer. E foi exatamente assim que Deus falou o meu secreto. Assim como uma mãe que amamenta um filho logo depois que ele nasce, você também vai poder amamentar as promessas que Deus tem para você. Você está entendendo a profundidade disso que Deus está nos trazendo essa noite? Assim como uma mãe que amamenta um filho depois que nasce, você também vai poder amamentar as promessas que Deus tem para você. E você muito se alegrará. E todos que estiverem ao seu redor também muito se alegrarão. Gente, isso é para mim, para você. Isso não tem a ver só com Isabel, mas isso tem a ver comigo. Isso tem a ver com você. Então eu quero te convidar a ficar de pé. Você que está aí na sua casa, se você puder estar de pé, fique de pé. A não ser se você estiver no carro, fazendo outra coisa. Mas eu quero que você fique de pé. Porque nessa noite Deus te trouxe aqui. Nesta noite Deus te incomodou para ouvir essa palavra. Porque essa é a noite que Deus quer liberar uma palavra profética para você e para a tua casa. Essa é a noite que Deus escolheu, no plano perfeito dEle, no relógio dEle, no kairós dEle, para liberar algo que está no coração de Deus para a tua vida e para a tua casa. E você vai levantar suas mãos ao alto, porque você vai receber da onde você estiver, seja aqui, ou seja aí dentro da tua casa, seja no Brasil ou fora, você vai receber. Você está pronto? É de Deus. O Espírito do Senhor me levanta nessa noite para te dizer que esse é o tempo. Você está no tempo, agarra esse tempo. Você está no tempo. Você está no tempo perfeito, a qual você vai começar a amamentar aquilo que Deus tem para você. Você está no tempo
no tempo perfeito, que você vai começar a amamentar as promessas que Deus tem para você, para a tua casa, de forma específica. E digo a você, que será um tempo de grande alegria, de grande regozijo, terás prazer, terás grandes contentamento, e todos aqueles também que estiverem ao seu redor, muito se alegrarão e saberão que foi a mão do Senhor quem fez. Por isso não temas o novo de Deus, porque é de Deus para você. Não temas o novo de Deus, porque é de Deus para você. E eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, que a partir desta noite, a alegria do Senhor inundará todo o seu ser. E você sairá deste culto crendo, não com o seu intelecto, não com a sua razão, mas crendo pelo Espírito que está em você, pelo Espírito que habita em você, que fiel é o Deus que está liberando essa promessa sobre a tua vida. Fiel é o Deus que vai cumprir a promessa a qual Ele está te entregando. Se Deus diz que você vai começar a amamentar aquilo que Ele tem para você, é porque você certamente vai começar a amamentar as promessas que Deus tem para você. Receba. E diz novamente: será além, e será para a glória dEle. E todos verão que foi Ele quem fez. E eu me alegrarei, e todos se alegrarão, porque é de Deus para mim. Aleluia, 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 aleluia. E eu quero chamar o louvor aqui, porque ainda tem algo para Deus fazer. Porque assim como o Espírito Santo vai te fazer sair deste culto crendo que fiel é o Deus que liberou a promessa, fiel é o Deus para cumprir a promessa, o mesmo Espírito Santo que vai fazer com que você creia de forma genuína em tudo aquilo que foi liberado desse altar, é o mesmo Espírito que também vai te revestir com óleo de alegria. É o mesmo Espírito que vai derramar sobre a tua vida e sobre a tua casa óleo de alegria. De uma alegria que vai inundar todo o seu ser. De algo que você ainda não tinha experimentado, da tamanha profundidade da alegria do Senhor, a qual você começará a desfrutar. Óleo de alegria. E essa alegria vai te incendiar de dentro para fora. De dentro para fora. Você está pronta para ser incendiada? Não com uma alegria passageira, não com uma alegria que o mundo te dá, não com uma alegria circunstancial, mas com uma alegria que vem da parte de Deus, a mesma alegria que sustentou Zacarias e Isabel, a mesma alegria que fez com que eles pudessem contemplar o inesperado, a mesma alegria que fez com que eles pudessem ser surpreendidos por Deus. É com essa alegria que você precisa ser revestido, que você precisa ser inundado, todo o seu ser, no nome de Jesus. Está pronto para isso? Aleluia. Então eu queria que você apagasse a luz aí para mim, porque é você com Deus, em nome de Jesus. E da onde você estiver aí, o Espírito Santo vai derramar óleo de alegria. Óleo de alegria em todo o seu ser. O Espírito Santo vai te batizar com a alegria do Senhor.
Talvez você seja alguém aqui, que está aqui esta noite, ou que está me ouvindo, que talvez mesmo servindo a Deus, nunca conseguiu desfrutar da alegria do Senhor. Você vai desfrutar a partir de hoje, porque eu profetizo sobre a tua vida, batismo da alegria do Senhor sobre você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja batizada pela alegria do Senhor. Receba óleo de alegria, receba uma alegria fresca, que é derramada dos céus, a cada manhã para mim e para você. Desde a hora do meu levantar até a hora do meu deitar, há uma alegria que escorre do trono de Deus. Oh! Há uma fonte que escorre do trono de Deus sobre a tua vida, e a partir desta noite você não ficará mais fora daquilo que é de Deus para a tua vida, e descerá óleo de alegria, óleo de alegria, óleo de alegria, óleo de alegria, óleo de alegria de Deus para você, do trono de Deus para você. Deus vai te colocar aí, para que você comece a desfrutar. Então receba agora, de onde você estiver, porque nesse momento o Senhor está liberando óleo de alegria, óleo de alegria, óleo de alegria. Seja encharcada, seja inundada, seja incendiada com a alegria do Senhor. Receba, receba, receba da parte de Deus unção, óleo de alegria, óleo de alegria, óleo de alegria, da cabeça aos pés, da cabeça aos pés, da cabeça aos pés. Você pode dizer ao Senhor, pode me incendiar, Senhor. Eu quero ser incendiada esta noite com a tua alegria. Pode me incendiar, de dentro para fora, 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 de dentro para fora. Receba óleo de alegria, óleo de alegria, óleo de alegria. Receba, receba agora, seja batizada agora, no nome de Jesus. Continua fazendo a sua obra, continua fazendo a sua obra, continua fazendo a sua obra, Jesus.